Fala, moçada! Ó, a alienação e o processo da razão, ok? Eu só não incluí aqui a razão instrumental da Escola de Franco, porque a gente vai trabalhar uma aula toda só para razão instrumental pela quantidade de questões que vem caindo na prova, tá? Adorno, Horkheim, Marcuse, Habermas, tá? Walter Benjamin. Vamos trabalhar esse pessoal todinho numa aula só para eles. Ó, o tio Marx tem uma definição sobre o processo de alienação. E isso aqui você percebe que é muito a escola alemã, ó. Kant, Hegel, Schopenhauer, tá? Todos são da escola alemã. Então Marx, a Alemanha, filosoficamente falando, no século XVIII, século XIX, é muito responsável pelo processo de construção da ideologia e a alienação. Nós vamos ter uma aula também só sobre ideologia e nós vamos falar sobre essa ideologia alemã. Tranquilo? Ó, tio Marx acha que a alienação ela tem um papel de mascarar a exploração da estrutura do capital. Lembrando que todas as ações que ela provoca são para sustentar a condição do capital. Lembrando que o capital tem quantas divisões, jovens? Duas. A infraestrutura, que é a base da estrutura do capital, e a superestrutura. Na superestrutura se encontra, por exemplo, o processo da ideologia, que é a justificativa e a grande força de manutenção do status quo, a manutenção das classes, de suas desigualdades e de suas condições econômicas para a manutenção do processo da estrutura, da infraestrutura econômica do capital. Quando ele está falando do processo de alienação, a gente viu aqui quando falou de capital e trabalho, que o processo de estrutura que a ideologia da alienação provoca, mantendo essa estrutura de desigualdade de classes sociais, tá? Mantida essa classe social pelo poder de produção de bens e de aquisição desses bens materiais e simbólicos, ela é pautada classicamente para Marx em dois aspectos. O processo de alienação do trabalho, que cria, na verdade, a mais-valia. Então, quanto mais você trabalha, mais você gera para quem explora você. Então, não é uma fórmula matemática ao contrário. A gente passa pelo processo de alienação, de achar que estarmos trabalhando, está gerando riqueza. Sim, mas ela não fica com você, você é expropriado. Tranquilo? E a segundo processo de alienação é o fetiche. Nós trabalhamos já dentro do processo de alienação de que vamos acumular riqueza e não iremos, porque estamos gerando mais riqueza, principalmente no modo de produção fabril, onde nós temos a tendência de gerar mais valia absoluta. E aí a gente tem a segunda fase do processo de alienação, que é o fetiche, que é o consumo dos bens simbólicos como uma, vamos dizer assim, um propósito de vida. A nossa sociedade se coloca, então, como um propósito de consumir bens. E esses bens não são consumidos pela existência dele, mas pelo desejo que eles provocam, pelo fetiche que ele provoca. Tá certo? Ele também defende que nós temos como sair desse processo de alienação. Construímos, então, a percepção da consciência coletiva, que, lógico, tem que nascer do próprio indivíduo, que é dentro do princípio da razão crítica. Nós podemos desfazer esse processo de alienação. Ele também cita o processo da religião como um grande processo de alienação, porque distorce o papel da sociedade. Distorce porque ela, na verdade, é uma reinvenção humana de seu próprio mundo. Ok? Ele não está sozinho nessa percepção da religião como um processo de alienação. Nós temos o nosso Ludwig Feuerbach. Feuerbach defende que, na verdade, o grande processo de alienação humana é a percepção da teologia. Para ele, as figuras das divindades, a figura de Deus, na verdade, é um anseio, é um desejo, é uma ambição humana.
Ela não é uma realidade. A gente é uma fuga da realidade. Como a gente está tratando de alienação, nós fugimos da realidade, jogando, externalizando tudo aquilo que não conseguimos ser, tipificando, idealizando uma figura que é o homem perfeito, quando ele, na verdade, não existindo, eu crio essa ideia do mundo celestial. E o mundo celestial e todos os seus componentes íntegros seriam, na verdade, um anseio humano. Só que não percebendo isso, nós acabamos vivendo dentro desse processo de alienação que vai se alimentando de geração em geração. Beleza? O tio Kant trabalha com uma visão de mundo que, na hora que eu falar, muitos vão associar ao Platão. Só que o Kant vai bem além do Platão. Existe sim uma coincidência de você ver que ele divide o mundo em dois mundos. Platão dividiu o mundo em um mundo do sensível, que é o que a gente percebe, e o mundo do inteligível, que é o da razão. O Kant divide o mundo em dois. O mundo dos fenômenos, que é o mundo dos sentidos, e o mundo das coisas plenas, que é o mundo dos números, ou numênico. Então você tem o mundo do fenômeno, que é aquilo que é percebido, e o mundo daquilo que é pleno e a gente não percebe totalmente, que é o mundo dos números, tá? Ele acha que qual é o processo de alienação? O indivíduo, ele constrói a sua percepção de mundo a partir das percepções do sentido. Então ele usa o mundo do fenômeno para construir o que ele pensa que sabe. Só que se o mundo dos sentidos é falho, se o mundo dos sentidos não é pleno, se o mundo dos sentidos não é completo, nós temos uma crítica da razão. Nós temos uma percepção racional falha. Ela é baseada em sentidos, ok? Então ele diz que como a gente nunca consegue experimentar o mundo como ele é na sua plenitude, porque a gente não consegue alcançar esse mundo numênico, a nossa razão, na sua própria condição de limitação, torna a gente alienado. Somos alienados por termos uma visão de mundo pautado pelo mundo dos fenômenos, fenomênico, o mundo dos sentidos. E o mundo real, aquele que está com a sua toda condição de compreensão, está através dos números e a gente não o alcança. Ok? Beleza? O Schopenhauer pega essa linha do Kant e traz para uma outra percepção, mas ele é muito influenciado pelo Kant, demais, tá? Ele diz assim, ó, o homem aceita os limites da sua própria visão, como os limites dele de mundo. Então ele começa pensando o que o Kant pensou, que o homem constrói a sua visão de mundo pelos sentidos. Então ele diz que o homem constrói a sua visão de mundo pelo que ele vê do mundo. Beleza? Porém, Schopenhauer não acredita que o mundo se divide em fenômeno e numênico. O mundo é formado pelos dois processos e esses processos não são separados. Esses processos, na verdade, eles são percebidos de forma distinta, de forma diferente. Então você sente diferente do que o mundo é de verdade. Então o mundo é e o que o ser sente sobre o mundo são estágios diferentes do mesmo mundo, do mesmo processo da razão. Então a alienação está na limitação de um desses dois mundos. Entendeu? Se você se limitar a pensar pelos sentidos, se você se limitar a pensar no mundo de forma ampla e não usar o seu sentido para ver o mundo, você está falhando. Para o Kant, nós já falhávamos porque a gente só usa os sentidos. Então a gente nunca alcança o mundo real. O Schopenhauer acha que a gente, na verdade, é baseado nos sentidos, mas a gente pode chegar a este outro mundo. Só que este outro mundo precisa de algo que ele chamou de vontade. Essa vontade é uma energia pura, universal, que tem um indivíduo que faz você chegar até o nível de representação do mundo. Então, o ser humano, para chegar até perceber algo, ele precisa dessa vontade que leva ele até lá. Essa vontade, que o Schopenhauer chama a palavra vontade, muitas pessoas gostam de chamá-la de destino. Gostam de chamar de poder, uma força interior. Por exemplo, eu estou na Alemanha no século XIX, tá?
e o Schopenhauer, o Kant, eles são muito influenciados pelas ideias que estão acontecendo. Eles estão olhando o mundo mudar muito rápido, as revoluções industrial francesa. E nós temos aqui uma figura muito significativa de influência na Europa, chamada Napoleão Bonaparte. Se tem uma coisa que Napoleão fez, foi mostrar à sociedade europeia o quanto um indivíduo que tem um desejo muito grande de mudança consegue bater de frente com as estruturas ali postas. Isso criou um fortalecimento da crença do Schopenhauer, de que existe uma vontade e na cabeça dele essa vontade é quem controla a gente. Então, na verdade, sua vida não tem um propósito real. Nós somos alienados ao acharmos que nós fazemos as coisas. Não, não, não. É a vontade que age sobre você que faz você realizar aquilo. Você apenas tem a capacidade misantrópica de contemplar o que acontece ao mundo, porque o mundo ele é controlado por essa vontade, e essa vontade ela age sobre você. Então, para ele, Napoleão iria fazer o que fez, independente do que as pessoas tentassem evitar, porque era a energia que se abatia sobre ele, que movia o mundo e que ia fazer ele fazer o que ele fez. Então cabia a gente contemplar do mesmo jeito que Napoleão ia cair, porque essa vontade chegou ao ponto que ele achou que tinha capacidade racional de controlá-la, é quando ele falha. E ele falha não porque não usou a razão, mas porque acha que tem capacidade racional. Você não tem a capacidade racional real. Quem tem a capacidade de controle sobre a situação do mundo é a vontade, não é o ser humano. O ser humano está à mercê dela. De boa? Olha aí, para ele, com quanto alienado nós somos, eles são pessimistas, tá? Sobre a visão do papel do homem. O tio Hegel trabalha com a ideia de como fugir da alienação pelo processo da construção da dialética de contradição e autocontradição. Contradição e autocontradição. A gente sabe que dialética, a gente já viu aqui com Marx, é quando você tem uma proposição de antagonismo, né? Marx trabalha inclusive com a dialética do capital, materialismo dialético. Lembra? A gente já falou aqui Capital e Trabalho, já falou aqui quando falou das teorias que fundaram a sociologia com o menino Marx. Então, Marx trabalha com a ideia de quê? Trabalha com a ideia de que nós temos uma luta ideológica de classes entre ricos e pobres. Então, essa luta entre opressor e oprimido é uma dialética, tá? O menino Hegel trabalha com ela também, mas para a gente sair da alienação. Então, ele acha que se a gente, primeiro de tudo, quando a gente faz qualquer comentário ideológico, a gente está fazendo uma explanação imanente. Então, ela é do interior. Ela vem de dentro do ser, essa percepção. Essa percepção, ela é uma síntese. Para ele, toda síntese, para ser explicada e você não passar pelo processo de alienação, ela tem uma antítese. Então você tem uma síntese, você tem uma ideia, você tem uma tese. Essa tese tem que ter uma antítese. Essa antítese vai gerar uma síntese. Só que essa síntese também gera uma nova antítese, que gera uma nova síntese. E o processo, então, continua. É um processo contínuo de dialética, onde você tem uma ideia, monta-se uma ideia de oposição à sua ideia inicial, e aí gera-se um resumo, gera-se uma ideia mais profunda sobre o que você está pensando. Porque você primeiro tem uma teoria, usa uma antiteoria para poder prová-la se é verdade ou não, chegamos a uma conclusão. Essa sua conclusão precisa gerar uma nova negação. A nova negação gera uma nova conclusão, que gera uma nova negação, e esse movimento contínuo, tá, de contradição e autocontradição e resolução é que vai tirar o homem da capacidade de alienação. Veja que o Hegel pede para a gente criar uma percepção de razão que precisa o tempo todo ser reconstruída. Beleza? Lembra até nosso método, né, cartesiano, de esgotamento das dúvidas, só que aqui ele usa a ideia de você fazer antítese. Faz a ideia, cria a oposição, que cria uma nova ideia, uma nova oposição e uma nova ideia. E ele diz também que quando a gente está trabalhando dentro de um processo da razão, tomar cuidado porque ele acha que a razão, a realidade das coisas, ela é um espírito que sofre sempre o entendimento histórico. Então nós somos frutos de uma geração de percepções de mundo. A percepção de mundo dele no século XIX será diferente da percepção de mundo no século XX, porque a ideia, a razão, a alienação, todas elas passam por um processo de influência do tempo e das relações entre o homem e o tempo. O entendimento do homem na história.
As leis de processo de entendimento da história fazem a gente se aproximar ou não de uma realidade para aquela época. A nossa realidade, então, ela é temporal. Ela é historicista. Tranquilo? Massa? Valeu!